Maura pede à irmã que a ajude e finge ser amiga de Maria José. Alessandro pergunta à mãe se incomoda por ele ter trazido o pai de Maria ali. Vitória diz que não e aquela casa é dele. Vitória pergunta a Alessandro se é verdade que se casou com Maria. Ele diz que sim. Vitória diz que sente uma sensação estranha, que todos ali na casa estão escondendo algo dela. Ela pergunta por que ele e Maria José não dormem juntos. Alessandro diz que ela não quer precipitar as coisas e por isso não ficam juntos. Na cama, Pedro comenta com as filhas que quase foi desmascarado por Alessandro, mas conseguiu escapar. Pedro pede a Maria e Paula que tomem cuidado com Bruno. As irmãs vão para casa. Bruno vai atrás delas. Maria diz que não quer falar com ele. Alessandro pergunta a Bruno o que ele teve com Maria José, pois já a conheceu há 3 meses. Alugou um apartamento no nome dele e comprou um juiz que desapareceu, junto com a data de casamento dele e de Maria José. Bruno diz que não tem nada a ver com isso, que ele não tem provas para acusá-lo. Alessandro diz a Bruno que ele quis matá-lo. Bruno diz que nada daria mais prazer do que vê-lo morto de verdade. Vitória chegou ali e pergunta o que está acontecendo. Alessandro diz à mãe que quer que Bruno saia daquela casa. Bruno diz a Maria José que se Alessandro perguntar algo sobre ela, apenas diga que se conheceram ali na casa. Alessandro diz à mãe que não quer ter Bruno perto dele, pois pode acontecer algo muito desagradável. Vitória chora por medo. Ela diz que cometeu muitos erros na vida e foi um fracasso como mãe para Raquel e Bruno. Vitória pede ao filho que pense bem se vai expulsar Bruno ou não. Alessandro vai ao quarto de Maria José e pede que diga a verdade, mas seguramente Bruno já veio preveni-la. Alessandro pede a Maria José que o conte tudo, pois talvez pode pensar em ajudá-la. Maria José corre e vai para fora de casa, na chuva. Ela acaba escorregando. Alessandro vai atrás dela e a abraça. Depois ele a leva de volta para casa. Maria José conta a Alessandro que se casou com Bruno, pensando que ele se chamava Alessandro Lombardo. Alessandro pergunta por que ela não disse nada para ele antes. Maria diz que por medo, pois Bruno ameaçou de mandar ela para a cadeia, Paula e também seu pai. Alessandro pergunta a Maria José se Bruno ainda gosta dela. Ela diz que não sabe e fala que o amou muito, mas agora não. Maria diz a Alessandro que não conhece e sentiu muito medo, principalmente por sua irmã e seu pai, e teve a culpa por confiar em quem não devia. Maria suplica a Alessandro que não bote seu pai e sua irmã na cadeia, pois a covarde foi ela. Alessandro diz que não fará isso, mas que ela fará tudo o que ele pedir. Alessandro pede para dormirem juntos e fazerem amor. Ela diz que isso não. Alessandro diz que só queria testá-la e não é tão ruim assim. Alessandro apenas pede para ela não dizer isso para ninguém e ele decidirá o que fazer. Ele a abraça e pede que ela fique tranquila. Ele deixa ela sair e depois fica pensativo. Bruno acaba de acordar. Vitória pede para conversarem e diz que Alessandro quer mandá-lo para fora do país, porque nunca se dão bem. Vitória pede ao filho que peça perdão a Alessandro. Bruno diz que não vai se humilhar diante daquele desgraçado e irá embora dali quando quiser. Bruno diz à mãe que ele é filho dela. Vitória diz que tudo o que faz é pelo bem dele e deve ser mais amável com os demais. Vitória diz a Felipe que não sabe o que fazer com Bruno e ele é inconsequente, grosseiro e um monte de coisas. E à noite, Alex a disse que quer ele fora da casa. Maria José dá bom dia a Alessandro. Ela pergunta até quando ficará ali. Ele diz que verão, depois, e já convida para jantarem à noite. Alessandro diz a Bruno que esteve pensando e agradece pela mulher que ele escolheu para ele ficar. Maria José vai ao quarto do pai. Ela diz que tudo está bem. Pedro diz que a vê mais tranquila. Maria diz ao pai que ele e Alessandro já falaram do divórcio e essa noite sairão para jantar e vão decidir. Bruno pergunta a Maria José se Alessandro falou com ela à noite, pois está sabendo de tudo, mas não tem provas. Bruno diz a Maria que tudo está pronto e hoje à noite irão aos Estados Unidos. Maria José diz que quer fazer as coisas decentemente, tudo correto, pois Alessandro já falou com ela sobre divórcio. Vitória chega ali e pergunta a Bruno o que falou com Maria José. Ele diz que chamou ela para dar um passeio. Fernando diz a Alessandro que aquela foto dele com Maria José realmente é montagem. Alessandro conta que à noite Maria José o confessou toda a verdade. Fernando pergunta se ele vai denunciar ela. Alessandro diz que não, e Maria José é uma vítima, e se tem alguém que merece ir para a cadeia, é Bruno. Fernando pergunta a Alessandro se não pensa em Vitória. Alessandro percebe o interesse que Fernando tem em sua mãe, tão grande.
Bruno chega ao escritório de Alessandro e diz que está de acordo a ir para os Estados Unidos, mas precisa de dinheiro. Bruno pede US$ 1 milhão para Alessandro. Alessandro diz que vai dar a ele a metade, pois ele está exagerando. Bruno aceita. Alessandro questiona se ele não se importa com Maria José e se vai deixá-la com ele tão facilmente. Fernando diz a Alessandro que ele tem um mês para anular o matrimônio com Maria José. Paula pega uma roupa da irmã emprestada. Ela questiona a irmã o que passou ontem à noite. Maria diz que problemas entre Alessandro e Bruno. Paula diz a Maria que tem a impressão que Alessandro é ciumento e gosta dela. Maria José pede a Paula que vá ao mercado comprar umas coisas para o pai. Vitória diz a Maria que é muito doloroso ver que Alessandro e Bruno não se dão bem. Vitória pede a Maria José que evite falar com Bruno para evitar desentendimentos entre ele e Alessandro. Alessandro chega em casa. Alessandro diz a Maria que Bruno pediu dinheiro para ir aos Estados Unidos e pergunta se ele chamou ela. Maria diz que sim, mas que não aceitou. Bruno chega em casa e sai para falar com Alessandro. Alessandro pede a Maria José para se darem uma oportunidade de se conhecerem para ficarem juntos. Maria diz que tem medo que ele a engane, pois todos são diferentes. Alessandro e Maria José se beijam. Bruno chega ali e fica morrendo de ciúmes. Bruno chora. Alessandro e Maria José desejam uma excelente viagem a Bruno, para ele ir embora o quanto antes. Maria percebe a provocação de Alessandro com Bruno e não gosta muito. Maria José pergunta a Alessandro o que vai acontecer com ela. Bruno diz a Eric que os planos mudaram e primeiro irá viajar com Maria José e a família para o México, já que eles não têm passaporte e precisam fazer antes de pegarem um voo para os Estados Unidos. Alessandro diz a Maria José que Bruno vai ir para fora do país e que depois que ele voltar, eles farão as pazes e viverão felizes novamente. Maria diz que não voltará com Bruno nunca mais. Lisete, irmã de Maura, conhece Maria José e a família e aproveita para convidá-la para uma festa. Alessandro diz a Fernando que Maria José é vítima de Bruno. Fernando aconselha Alessandro a tomar cuidado quando acusar a Bruno, pois pode magoar Vitória, que gosta muito dele como um filho. Paula e Pedro passeiam pelo shopping com Lisete. Todos se juntam à mesa para tomar café. Fernando pede a Bruno que o avise para estudar os terrenos que estão oferecendo. Bruno pergunta por que, se ele não é ninguém. Alessandro diz que Fernando é o engenheiro deles. Vitória se estressa com a discussão deles. Paula e Pedro voltam para a mansão. Paula avisa Alessandro que Lisete convidou ela e Maria José para uma festa. Maria diz que não quer ir. Bruno diz a Maria José que a irmã dela está certa e ela tem que começar a ter uma vida social e, além do mais, Alessandro vai gostar de exibi-la para os amigos, pois sempre se gabou em andar com mulheres bonitas. Alessandro diz a Maria José que gostaria de levá-la a essa festa e tudo o que quer é fazê-la feliz. Paula diz que elas não têm roupa para a festa. Maria José se irrita por Paula falar mentiras para a família de Alessandro. Pedro diz a Maria José que Alessandro parece tão feliz e apaixonado por ela. Maria diz que eles não entendem nada. Bruno diz a Eric que amanhã à noite Paula e Maria vão para a festa e de lá vai sequestrá-las e levá-las para longe. Maria José diz a Alessandro que não quer que ele zombe dela, dizendo mentiras na frente de todos. Alessandro diz que eles vivem numa mentira. Maria José pede que ele não a chame de bonita e só quer agradá-la. Alessandro diz a Maria José que se tivesse casado por escolha própria, de todas as mulheres que conhece, escolheria ela, que é melhor em muitos aspectos. Ele diz que gosta dela. Maria diz que tem medo, pois percebeu que há um rancor muito grande entre ele e Bruno. Alessandro pede que ela aceite seu convite para jantar hoje à noite. Bruno diz a Maura que Maria José quer se divorciar, mas Alessandro a mantém presa em casa. Bruno pede a Maura que distraia Alessandro, enquanto Maria José aproveita para sair, pois vai levá-la. Cobra Maura aceita fazer parte do plano. Já de noite, Maria José e Alessandro vão até um restaurante para jantar. Eles dançam em um salão. Maria José diz a Alessandro que Bruno está com ciúmes porque acha que ele quer fazer amor com ela. Maria diz que nunca fez isso e precisa estar apaixonada. Alessandro diz que é o que quer porque ela o encanta, mas nunca vai pressioná-la. Alessandro diz a Maria José que amanhã sua mãe vai levá-la para fazer compras com Paula. Maria diz que sente vergonha por ele gastar tanto dinheiro com ela e prefere não ir. Ele insiste que ela vá.
Ele dá um beijo de boa noite nela e ela vai dormir. Bruno entra no quarto de Maria José. Ela pede que ele saia dali. Bruno diz a Maria José que amanhã os dois vão fugir, à noite, durante a festa. Maria diz que não quer ir e vai se divorciar numa boa com Alessandro. Bruno chama Alessandro de infeliz. Maria diz que ele não é infeliz e acredita. Bruno diz que não vai permitir que ele ganhe a batalha, pois pode ficar com tudo, todo o dinheiro que quiser, mas com ela não. Bruno chantageia Maria José, dizendo que manda o pai dela para a cadeia, caso ela não for com ele. No dia seguinte, Maria José, Paula e Vitória saem para fazer compras. Maura diz a Raquel que ficou sabendo que Alessandro tem tido muitas brigas horríveis com Maria José. Raquel torce para que isso seja verdade, para Maria ir embora dali. Maura diz a Raquel que Bruno está planejando fugir com Maria José